Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Fabiano novamente. Neste vídeo vamos abordar a questão de energia e potência em ondas progressivas, principalmente ondas mecânicas. Preparados? Então vamos começar e bons estudos! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabiano novamente. E nesse vídeo vamos abordar os conceitos de potência e energia presentes em ondas, sejam ondas mecânicas transversais ou mecânicas longitudinais, como é o caso do som, que nós já mencionamos aí em casos anteriores, ok? Então vamos abordar a questão de como a potência e a energia estão associadas a essa questão também da propagação e do fenômeno ondulatório como um todo. Devo reforçar que aqui a gente vai dar mais ênfase na parte relacionada à mecânica, mas em alguns momentos também citaremos conceitos ali relacionados à parte de ondas eletromagnéticas. Então, prontos? Vamos começar este vídeo. Bom, sabemos que qualquer processo físico, ele precisa, para que ele possa acontecer, ele precisa de energia. E o gasto energético durante o acontecimento do processo físico é o que está associado, né, a física como um todo, né, aos processos em gerais. No caso das ondas que têm origem nas oscilações, a gente precisa, para as ondas mecânicas, associadas à energia mecânica. Então aqui embaixo nós temos a figura de um oscilador massa-mola, como já vimos aí anteriormente, que representa aí um processo de oscilação. Então se eu puxar ou comprimir essa mola, né, através dessa massa, eu coloco esse sistema para oscilar. Se for um sistema ideal, a energia que eu colocar nele vai ficar perpetuamente sendo convertida ali em energia potencial e energia cinética. Mas como sabemos que a maioria, ou podemos dizer que todos os sistemas mecânicos parecidos com esse são reais, que quer dizer que existem condições como atrito, arrasto e perdas energéticas, a energia que eu colocar vai se dissipar efetivamente em energia térmica e o sistema termina por parar depois de um número finito de oscilações. Posso até construir um sistema que otimize a utilização da energia, mas mesmo assim, depois de um número finito de oscilações, ele tende a parar por conta dessas conversões do tipo de energia, ok? No caso das ondas eletromagnéticas, a energia está associada aos campos elétricos e magnéticos de cargas oscilantes. Então, quando eu tenho cargas como elétrons, por exemplo, que oscilam numa estrutura metálica de uma antena, eu tenho um sistema, digamos assim, próximo ou parecido com esse, não é? Com um nível microscópico, que gera ondas. No caso aqui do sistema massa-mola, nós também temos esse comportamento análogo, ok? Então, no caso aqui desse sistema, a parte da energia potencial está associada à mola, a energia cinética quando a mola comprime e estende, movimentando o bloco, ok? E aí nós temos esse sistema com seu processo de energia. Aqui nós temos as equações. Então, para um sistema ideal, como é o caso desta equação aqui em cima, a energia mecânica é a combinação da energia cinética, movimento do sistema, mais a energia potencial, reserva. Então, quando eu seguro e estico seguro essa massa e puxo ela esticando a mola, eu estou atuando uma força sobre a mola e reservando energia potencial elástica na mola, até o momento em que eu solto esse bloco. Quando eu soltar esse bloco, essa energia armazenada na mola vai ser convertida em energia potencial, energia cinética do movimento. E como o sistema é oscilatório, ele vai ficar alternando entre as suas posições de máximo deslocamento, né, mais xm e menos xm. E aí,
não é? Convertendo eternamente, que nem eu mencionei ali anteriormente, no sistema ideal, convertendo energia cinética em potencial, potencial e cinética. No caso, para a energia cinética, eu tenho essa equação aqui, meio de mv², v é a velocidade do bloco, m é a sua massa. E kx², k é a constante da mola, x é o deslocamento que a mola sofreu. Combinando essas equações e outras equações da parte de oscilações, nós chegamos nesta equação que a energia mecânica do sistema ideal é meio de kxm ao quadrado, amplitude ao quadrado. Okay? Para o sistema real, percebam que tem esse exponencial de bt sobre m. Esse exponencial está associado ao quê? Ao amortecimento que o sistema apresenta. Então, quanto maior for numericamente esse termo dessa função exponencial, maior vai ser o gasto de energia e mais rápido eu consumo a energia mecânica do meu sistema. Então, se eu quiser, por exemplo, amortecimento de um sistema mecânico, não quero que uma porta, por exemplo, fique oscilando ou se movendo, eu acoplo ela a um sistema que tenha um amortecimento acentuado, justamente para que ela gaste a maior parte da energia do movimento para que a porta tenda a um repouso ou pare o mais rápido possível. Não é? Então, isso seria um exemplo, né, de um sistema real e sistema com amortecimento. Ok? Muito bem. Então, aqui eu tenho 3 instantâneos, não é? 3 figuras que representam um pulso de onda viajando numa corda real. Então, a gente já falou anteriormente, em outros momentos, sobre sistemas ideais, que eu não tinha perda de energia. Agora, a gente começa a migrar mais para a parte real, em que eu falo dessa questão da perda de energia. Então, um pulso de onda viajando por uma corda ilustra a perda de energia mecânica. Então percebam, aqui eu tenho um oscilador, toda vez que eu aperto esse botão, ele vai fazer com que o meu sistema oscile e vai criar um pulso de onda. Esse pulso vai viajar numa corda que a gente está considerando infinita, ou seja, a outra extremidade dela está muito, muito longe. Então percebam que a altura do pulso, que está relacionada aí com, digamos, a sua energia, a sua amplitude, tende a diminuir à medida que o pulso viaja pela corda. Por quê? A corda é composta desses pequenos elementos, né, que seriam essas bolinhas vermelhas. E quando eu tenho a propagação, eu exerço uma força numa onda transversal que ocorre aqui na vertical e a propagação se dá na horizontal, no eixo horizontal. Quando eu exerço essa força vai puxar cada elemento desses daqui, que vai puxar os elementos vizinhos. A essa força eu também tenho associado a questão da energia. E à medida que o pulso vai se deslocando pela corda, ela vai gastando essa energia inicial que ela tinha nesse pulso, né, nesse início do movimento. Okay? Então, dependendo aí da distância a ser percorrida, o pulso de onda não atinge o final da corda. Ou seja, se a distância for muito grande, eu vou ter que dar um pulso de energia tão intenso aqui para que esse pulso, né, essa parte de onda, viaje por toda a corda até chegar à próxima extremidade. Mas, se eu não fizer isso, esse pulso ele vai viajar até uma certa distância em relação a esse ponto de origem e depois ele vai atenuar. Ok? E a maneira como ele atenua, esse gasto de energia, depende o quê? Das características do meio em que a onda percorre. Então, no caso, o meu meio, quando eu estou considerando uma corda, digamos assim, a onda viaja no interior desta corda. Dependendo das suas características físicas, essa energia vai ser gasta mais rapidamente ou menos rapidamente. Então, isso vai depender aí das condições. Então, por exemplo, imagine que seja uma daquelas cordas bem grossas, bem pesadas. Então, se eu fizer um determinado movimento de vai e vem, não é subida e descida, numa extremidade, para essa corda pesada, ela vai ter um pulso que provavelmente vai viajar ali uma distância de poucos centímetros, não é? E aí vai deixar de percorrer a corda. Isso acontece porque, dada a massa maior desta corda e também dos seus pequenos elementos, o gasto de energia pode ser mais considerável. Já se fosse uma corda mais esticada e mais fina, provavelmente o pulso viajaria uma distância muito maior.
Bom, então olha só, aqui nós temos um sistema oscilador que está preso à corda e ele oscila com o passar do tempo, não é? Seria um oscilador que consequentemente gera uma onda numa corda. Percebam que a amplitude aqui do oscilador no começo da corda é grande, mas ela tende a diminuir à medida que a onda viaja pela corda. Então aqui nós temos um caso real de uma onda viajando numa corda, em que a energia está sendo transferida do oscilador para a corda, e à medida que a onda percorre a corda, essa energia é gasta, levando lá até ao, digamos assim, amortecimento total dessa onda, ok? E aí, se eu tenho uma equação que descreve essa onda para um sistema amortecido, eu tenho que descrever ela mais ou menos desta maneira aqui. Então, y de x e t, não é? Ele vai dar ali as coordenadas temporal, que não aparece explicitamente aqui, e a coordenada de posição x, que aparece explicitamente aqui no eixo horizontal. Amplitude, né? ym, exponencial de tal vezes seno de kx menos ômega t mais φ. Então, o seno de kx menos ômega t mais φ, nós já vimos que está associado à descrição da parte senoidal ligado aqui a essa onda. Esse termo exponencial ele está associado ao amortecimento, que tem características bem intrínsecas relacionadas com as propriedades da corda, que vão amortecer a energia mecânica que o meu sistema oscilatório está transferindo para ela. E assim, gastando essa energia. Então, quanto maior for esse termo de amortecimento, mais rápido essa energia é gasta e com uma menor distância essa onda vai percorrer nessa corda. Quanto menor for o termo de amortecimento, mais longe a onda consegue chegar na corda, não é? Então a gente tem este processo ilustrado aqui. A gente também pode perceber essa questão da energia e da potência e do amortecimento deles em dois instrumentos. Então aqui à minha direita eu tenho um violão, né? um violão convencional e uma guitarra elétrica. Então como é que esses caras funcionam? Então quando eu coloco para vibrar essas cordas aqui do violão, o som produzido por elas não é amplificado por essa caixa aqui, né, por essa estrutura, mas com o passar do tempo eu percebo que a vibração desta corda tende a diminuir até ser totalmente extinto. Aqui no caso da guitarra elétrica, basicamente eu tenho um sistema que são chamados captadores, né, sistemas elétricos, que vão transformar a vibração, não é, o sinal mecânico, num sinal elétrico. E aí, por um sistema de plugs, você liga isso a um amplificador e consegue converter esse sinal mecânico, não é, as notas tocadas aqui, em um sinal elétrico que é amplificado e passado por um sistema de som. Okay? Então a energia gasta para criar as ondas e para elas viajarem na corda, ela pode ser considerada também como potência se você considerar um certo intervalo de tempo. Porque energia é dada em joules e a taxa de variação dessa energia por tempo é a potência. No caso, para uma corda, a potência média é dado por esta equação aqui, meio mi, que é a densidade mássica linear da corda, V, a velocidade de propagação da onda na corda, né? A velocidade de propagação da onda transversal na corda, ômega ao quadrado, a frequência angular da onda, né? Que está viajando pela corda, e ym ao quadrado é a amplitude ao quadrado desta onda que está viajando na corda. Okay? Então aqui a gente tem justamente estes exemplos, né? Tem este equacionamento para relacionar a questão da energia mecânica para criar a onda e a potência, que é a energia pelo tempo com que eu gasto essa energia ou com que eu transfiro essa energia para a corda e assim ela possa vibrar. Muito bem, então, através de uma simulação, nós podemos verificar esta questão. Então, vamos colocar aqui uma extremidade infinita, né? Vamos colocar aqui um sistema pulsado. Então, olha só, aqui eu tenho amplitude, né? O controle da amplitude do pulso que eu quero dar, a duração do pulso, o amortecimento e a tensão na corda. A tensão, então, eu vou manter ela alta, né? Para que a gente considere ela bem esticada. Inicialmente, vamos começar sem
nenhum amortecimento, né? Nenhum amortecimento aqui. Vamos colocar um pulso um pouquinho mais concentrado, 0,35, e uma amplitude um pouquinho maior, 0,85. Então, olha só, se eu apertar o botão, crio um pulso, ele viaja pela corda. Percebam agora no modo lento, então, percebam que a altura do pulso ela não se altera à medida que ele viaja pela corda. Então, olha só. Vamos pausar aqui. Uma régua. Então, olha só. A altura do pulso, vamos considerar o 0 aqui, ó, até quase 1, ok? Que é o que está aqui, né? Então, à medida que eu vou avançando pela corda, não tem gasto de energia. Ou seja, toda aquela energia que eu usei para criar o pulso está aqui. E a altura dele não se deteriora com o passar digamos, com a viagem do pulso pela corda. Agora, o que acontece se eu colocar um pouquinho de amortecimento apenas? Novamente, vamos trocar a velocidade. Então, olha só, o pulso ele começa a diminuir à medida que viaja, mas a boa parte dele continua existindo, não é? Isso porque eu tenho um amortecimento considerado pequeno, como é o caso aqui. Então, vamos colocar aqui um pouco mais de amortecimento. E olha lá. Percebam que a altura do pulso começa a diminuir. Isso a gente pode verificar aqui, né, utilizando as réguas. Então, vou tirar essa régua de trás aqui, né, colocar ela para cá. Vamos dar um pulso e pausar, né? Então, olha só. Aqui no início, se eu pegar e medir, olha só. Ó, o 0 está aqui. Vejam que está a marca mais alta. Não é? Tá aqui, já está um pouco abaixo, ou seja, já nesse começo aqui eu já comecei a perder energia. Então, olha só, um pouco mais, agora tá aqui. E um pouquinho mais. Então, percebam que o gasto energético, à medida que o pulso viaja na corda, ele ocorre, não é? Esse gasto energético faz com que a altura do pulso, que é a amplitude, diminua, ok? Agora, se eu trocar para um sistema oscilador, vamos colocar na velocidade normal, tá lá, igual aquela imagem que nós tínhamos antes. Então, percebam, aqui a amplitude é de cerca de 0,85 centímetros. E à medida que a onda viaja nessa corda com gasto energético, a corda vai amortecendo, não é? As características da corda promovem o amortecimento da onda através do gasto energético. Então, a potência gasta pela onda viajando na corda pode ser quantificada por aquela equação que nós tínhamos aqui atrás. Então, olha só, se eu voltar, tá aí, ó, potência média é igual ao meio de μ vezes V vezes ômega ao quadrado vezesym ao quadrado. Então, se eu medir ali, pegar aquela amplitude, a frequência angular da onda, a velocidade de propagação na corda e a densidade mássica linear da corda, eu consigo dizer qual é a potência, não é, a taxa de transferência, ou quantos joules por segundo estão sendo gastos nesta corda com o movimento do meu sistema. Não é? Então, aqui nós temos justamente este tipo de ilustração verificado. É claro, eu posso também colocar um amortecimento maior ainda. Percebam que o gasto de energia já é maior. Posso até aumentar aqui a frequência, mesmo assim, a amplitude começa a ficar bem pequena quanto mais longe eu estiver desta
da minha origem. Então, as oscilações provocadas por esse sistema mecânico com gasto de energia mecânica são transferidas para a corda. E à medida que a onda viaja na corda, o gasto de energia ocorre, como a gente pode ver nesta simulação aqui. E aí isso identifica justamente, não é, como a gente pode, ou através desta equação aqui mostrada, né, a gente pode mostrar como a gente pode quantificar esse processo aqui de perda de energia. Muito bem. E para ajudar a entender um pouco mais da propagação da onda no nível microscópico, principalmente no caso das ondas transversais, podemos considerar este outro cenário de simulação aqui. Então, o que acontece? Assim como eu tinha ali antes aquela corda dividida em pequenos elementos, eu posso considerar que na natureza microscópica da matéria, que constitui a corda, eu tenho essas pequenas massas, não é, que são interligadas por interações, que podem ser forças aí de atração, ligações químicas, enfim, esses processos. E à medida com que eu faço uma onda longitudinal se propagar num desses elementos, ela, transversal, perdão, vai se propagar em termos dos outros elementos. Então aqui eu tenho 3 elementos. Então, se eu puxar este elemento aqui, colocar ele para oscilar, ou melhor, os 3 elementos, eu tenho esta forma de vibração aqui. Okay? Esta é uma maneira do sistema oscilar. Eu posso ter esta outra maneira, como vocês estão bem verificando aí, não é? E eu também tenho esta terceira maneira. Então, quando uma onda viaja por uma corda, ela faz o sistema oscilar. Dependendo da sua frequência, como pode estar representado aqui, ele vai gastar a energia no meu sistema. Então, digamos que eu puxo esse aqui para baixo e soltei. Então vejam que a maneira como eu crio uma oscilação, que por consequência vai criar uma onda, ela tem a combinação dessas maneiras dela vibrar. E isso vai fazer com que a energia seja gasta no processo. Ok? Pois bem, vamos parar aqui. Se eu tiver mais massas, como vocês podem ver aqui, as maneiras como elas vão vibrar podem ser diversas. Então ela pode vibrar de uma maneira como está aqui, não é? Ou combinação de diversas maneiras, diversas frequências de oscilação com intensidades diferentes. Então, quando a onda viaja por uma corda, ela tem que fazer com que todos esses elementos vibrem. Só que, no caso de uma onda mecânica, por exemplo, um pulso que você faz naquele movimento de sobe e desce com a corda esticada lá com a sua mão, você cria muitas vezes maneiras diferentes, não é? Frequências diferentes dessa corda vibrar. E aí o gasto energético também vai estar associado com essas maneiras, esses modos vibracionais que a onda, não é, que a corda apresenta, certo? E aí você teria que considerar isso também na questão do gasto energético, né? Isso entra também na conta do gasto energético para as ondas transversais que estão ali viajando por uma corda. Beleza? Então, retornando aqui ao nosso processo. Muito bem, então dando sequência, vamos falar agora um pouco mais sobre a questão das ondas longitudinais, as ondas sonoras, e como é que daí essa questão da potência e energia também está associada a elas. Ok? Bom, então nós sabemos que as ondas longitudinais elas têm a propagação paralela à perturbação que causa as ondas. Ok? Então nós podemos ver aqui, por exemplo, uns sistemas de alto-falante, né, ou caixas de som, também como são conhecidas, que convertem sinais elétricos, não é, em ondas mecânicas através da vibração da membrana. Então, essa membrana aqui, quando você olha no perfil, quando ela faz o seu movimento para frente, para trás, ela movimenta
as moléculas de ar, não é, que estão próximas a ela, e a movimentação dessas moléculas de ar se propagam pelo espaço, não é, que é um meio dissipativo. Então aqui a gente tem a onda, não é, sonora sendo produzida pelo alto-falante, né, pela membrana vibratória, e se propagando, né, gastando energia para fazer com que as moléculas de ar no meio vibrem e transfiram a nossa onda sonora. Não é? Então, à medida que uma onda sonora se propaga no ar, ela gasta energia e a sua amplitude tende a diminuir. Então, quando nós estamos em algum lugar que tem um alto-falante, uma caixa de som, que sai uma música, alguma coisa numa intensidade sonora mais alta, uma intensidade que nos incomoda, muitas vezes nos afastamos. E aí, quando fazemos isso, nós estamos indo para uma posição em que a intensidade sonora não vai nos prejudicar. Caixas de som como essas daqui têm uma bateria interna que ajudam que transferem essa energia química da bateria, né, através da sua potência para onda sonora. Então, quanto mais potente for uma caixa, mais energia tem que estar associada a ela. Então, em grandes concertos de rock, por exemplo, você tem que ter toda uma infraestrutura da parte elétrica, justamente para que você possa fazer com que o som chegue o mais longe possível, não é? Tanto é que é por isso que as guitarras, não é, têm sistemas elétricos de captação. Então aqui você tem um sistema que vai perceber a vibração das cordas, vai transformar essa vibração, essa onda mecânica, em onda eletromagnética, né, em sinais elétricos, que vai sair para um sistema de amplificação e para caixas de som como essas que nós temos exemplificados nestes pontos aqui, ok? E assim como no caso das ondas transversais, não é no caso aqui, por que a gente consegue ouvir a onda sonora do violão? Porque a onda transversal faz vibrar as moléculas de ar, não é, que estão em volta da corda, e elas funcionam como pequenos alto-falantes, como tem esse sistema aqui, propagando isso para todo o espaço, para toda a região aí em volta, que permitem com que nós possamos ouvir a propagação dessas ondas sonoras, ok? Então, verificando aqui na sequência, a potência das ondas sonoras também pode ser considerada em termos da sua intensidade ou intensidade sonora, como é conhecida. Então, quando a gente quer se referir a essa questão de intensidade sonora, muitas vezes, erroneamente, falamos aquela palavra chamada de volume, não é? Diminua o volume, diminua o volume do rádio, diminua o volume da televisão. Na verdade, o que nós estamos fazendo é mudando a intensidade sonora, não é, dos sistemas eletrônicos de som. Então, de modo geral, essa intensidade depende do que? Da potência transferida da onda, não é? E da distância em relação à fonte e a área que intercepta essa onda. Então, se a gente considerar aqui, por exemplo, uma onda longitudinal, que é uma onda sonora viajando no espaço, isso aqui seriam esferas concêntricas que crescem à medida que você viaja no espaço. E a intensidade sonora é transferida pela área superficial dessa esfera, que atinge aí os ouvintes, os receptores, não é? Então a intensidade sonora para uma onda sonora ou para uma onda longitudinal é dado como I igual a potência pela área. Então a potência é watts, né, que é joule por segundo, e a área geralmente é metro quadrado. Então watt por metro quadrado é a intensidade de uma onda sonora que atinge um certo ouvinte, um certo receptor, ok? Ondas sonoras, então, em 3 dimensões, estão associadas a essas superfícies esféricas que eu já mencionei, e a área que eu vou considerar quando eu tenho este caso aí vai ser 4πr ao quadrado. Então percebo que a intensidade é inversamente proporcional à distância de separação ao quadrado. Então quanto mais longe você estiver de uma fonte sonora, mais rápido a sua intensidade sonora cai. Então percebam, aqui nós temos uma intensidade grande próxima ao alto-falante. Mas basta se afastar aqui do zero para cá, ó, coisa de 2,5 metros, 3 metros, que a intensidade já caiu consideravelmente.
Então, se eu considerar 3 metros, percebam que você vai considerar uma distância de 3 aqui. 3 ao quadrado é 9. Então, a intensidade vai cair por um fator de 9 e não 3 como estava ali na distância, não é? Então, é por isso que muitas vezes a gente não consegue, quando a gente se afasta um pouco de algumas fontes sonoras, não consegue mais perceber. Então, pessoas conversando, quando se afastam poucos metros, já fica difícil a gente ouvir o que eles estão falando, ouvir a própria conversa, como nós assim bem o sabemos, ok? Então, de modo geral, se nós vivêssemos num mundo ideal em que não houvesse dissipação de energia das ondas quando elas se propagam por meios como o ar, como as cordas, essas ondas nós poderíamos, no caso do som, ouvir sons que são criados inclusive do outro lado do planeta. E todo o som que nós produziríamos estaria constantemente viajando para todos os lados, né? Seria aí um mundo bastante complicado de se perceber, de se conviver. Bom, e para termos uma ideia de como isso afeta os meios materiais, nós temos essa imagem aqui à esquerda de uma taça, não é? Sendo estilhaçada por uma onda sonora. Okay? Então, o modo como essa potência relacionada a uma onda sonora é transmitida para um meio material pode levar ao colapso desse meio. Então, aquela história de você que tem, né, que alguns cantores líricos aí, quando eles atingem certa nota e certa intensidade sonora, eles poderiam com a própria voz quebrar uma taça como essa. Isso fica um pouco na lenda, porque o ser humano não tem, digamos assim, capacidade fisiológica de produzir ondas com tal intensidade sonora que permitam esse tipo de fenômeno. Claro, isso aqui acontece se você usar sistemas eletrônicos como um alto-falante, né? Como esses que estão aqui, e jogar uma determinada frequência com intensidade suficiente por um período de tempo suficiente. O ser humano até pode chegar nessas frequências, mas não consegue manter essa intensidade sonora por tempo suficiente para esse tipo de colapso. E o mesmo vale não só para uma taça de vidro ou de cristal, não é? Mas também para estruturas como concreto, por exemplo, estruturas mecânicas, que muitas vezes, dependendo do nível de oscilação que você tem, você pode provocar a falha catastrófica, justamente se você deixar esse sistema oscilar com certas frequências, não é? Então, máquinas em indústrias, por exemplo, funcionando, muitas vezes para evitar que a vibração que elas tenham cause algum dano à laje, às estruturas de concreto adjacente, muitas vezes você usa sistemas de amortecimento, borrachas, sistemas soltos que vão amortecer, gastar parte dessa energia da oscilação, justamente para que você evite que uma coisa assim possa acontecer e aí isso leve a uma falha, a um problema ainda maior, ok? Então vejamos agora na prática um pouco sobre essa questão das ondas longitudinais ou ondas sonoras. Okay? Então, através dessa simulação, né, nós temos aqui a questão da propagação das ondas em meios como a água, né, ou superfícies de água, a questão das ondas eletromagnéticas, luz, mas vamos principalmente para as ondas longitudinais, ok? Ondas sonoras. Então, aqui eu tenho o meu alto-falante e quando eu apertar esse botão, vocês conseguem ouvir, esse som é o som que ele está propagando, que nós podemos ver nesta área aqui. Se eu ligar o gráfico, eu vou ter o quê? Só deixa eu tirar esse som. Então, olha só. Aqui, próximo a ele, eu tenho essa maior intensidade. E à medida que eu me afasto, o que acontece? Essa intensidade diminui. Então, se eu me colocasse a cerca de 5 metros desse alto-falante, eu ouviria o som numa intensidade menor. Se eu aumentar a frequência, não é? Eu estou gastando mais energia para oscilar meu sistema mais e mais vezes. A onda tem que viajar pelo ar.
O ar tem suas características de amortecimento que vão fazer com que eu atenue essa intensidade sonora. E a atenuação dessa intensidade sonora vai fazer com que essa onda demore, ou melhor, sua intensidade diminua à medida que eu me afasto da fonte. Ok? Bom, o ar, de maneira geral, é um conjunto, uma mistura de gases, moléculas de gases que eu posso representar como partículas. Então, aqui a gente tem como essas moléculas vibram. Então, naturalmente, ela já tem uma vibração sonora intrínseca, uma vibração intrínseca no sistema, não é? Quando eu desligo aqui o alto-falante, elas só vão ficar com a vibração relacionada à parte da temperatura, a movimentação intrínseca deles. Quando eu ligo a fonte sonora, eu vou forçar com que esse conjunto de moléculas vibre conforme a membrana do alto-falante. À medida que essa membrana vibra esse primeiro conjunto de moléculas, vai transmitir a energia de vibração para o segundo conjunto, para o terceiro e assim sucessivamente. Claro que à medida que essa transferência da onda vai se distanciando da fonte e migrando pelo ar, o gasto de energia vai acontecendo. E aí eu sei que a onda vai diminuindo a sua intensidade à medida que ela se afasta, não é? Podemos ver aqui no gráfico. Se eu colocar a amplitude máxima, olha só, aqui é a máxima intensidade sonora, e aqui, à medida que eu me afasto, a intensidade sonora diminui de maneira bastante considerável, não é? Como vocês podem bem visualizar aqui, ok? Então, como a gente já viu aqui, a medida da intensidade sonora pode ser dada ou através dessa equação aqui, né, em que eu tenho a potência pela área, e se eu considerar uma área de superfície esférica, esta equação aqui, ou ainda na chamada escala, conhecida como decibel. Por quê? Porque a intensidade sonora pode também ser medida de diversas maneiras. Ela apresenta uma gama grande de intensidades associada aí, não é, à nossa percepção. E aí eu posso usar essa outra maneira de medir esta intensidade sonora, como nós temos verificado, né, aqui no processo, né, nessa simulação. Então aqui, ó, vamos colocar ela. Vamos colocar aqui o som. Então, esse som nada mais é do que o som produzido por esse alto-falante aqui, viajando pelo ar, não é? Claro que aqui nós não temos como nos distanciar, mas se nós estivéssemos nos distanciando, a gente perceberia justamente algo assim, ó. A diminuição da intensidade. Então aqui eu estou diminuindo a amplitude do sinal, não é? Seria o equivalente ao estar me afastando em termos em relação justamente à posição, né? Em relação à posição que esse cara aqui ocupa. Muito bem, então desta forma nós podemos também ver que essa escala de representação das variações logarítmicas, né, que é como está baseada essa escala de decibel para justamente medir de outra maneira a intensidade sonora, pode ser representado, né, através de uma equação como essa daqui, que y é igual ao log, né, na base 10 de x. Ok? Então significa que se eu pegar um logaritmo de um número, equivale, não é, a multiplicações de 10 em 10 para eu ter uma unidade, não é? Então, se y representar as unidades e x, não é, as multiplicações em 10, se eu fizer uma variação, dizer que a variação em y é igual ao log na base 10 de x, significa dizer que à medida que eu mudo uma
unidade em Y, ou seja, eu passo de 1 para 2, na grandeza em X, eu vou passar de 10 para 100. Se eu passar de 2 para 3 em Y, eu vou passar de 100 para 1000. Ou seja, percebam que eu sempre vou multiplicar por 10. Então, isso seria a questão do log 10. E a intensidade sonora nessa escala aqui, que é conhecida como escala decibel, ela pode ser dada como beta igual a 10, não é, que multiplica o log na base 10 de I sobre 0. E é a intensidade sonora, né, dada em watts por metro quadrado, que vem dessa equação aqui, não é, em relação ao I0, que é um valor padrão de referência, que é algo como 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Esse valor está associado à menor intensidade sonora que o ouvido, que o tímpano, né, do nosso ouvido, consegue perceber. Não é? Então, à medida que os sons ficam mais altos, esta intensidade tende a mudar. E muitas vezes, como eu tenho variações grandes nas intensidades, a escala em decibel é a melhor justamente para que eu possa marcar ou anotar essas verificações de variação de intensidade. Então, por exemplo, uma conversação normal entre duas pessoas, num tom moderado, é de 40 a 50 decibéis, né? Uma variação ali em torno de 50 a 55 decibéis. Quando você já tem 80 decibéis, você já tem uma intensidade sonora relativamente alta. Um tráfego pesado, numa via expressa ou numa rodovia, com um fluxo grande de veículos, estaria nessa faixa de 80 decibéis. Concertos de rock assim bastante intensos estão na faixa aí dos seus 110 a 100 decibéis. 120 decibéis já é fisiologicamente conhecido como limiar da dor, ou seja, se você estiver próximo de uma fonte sonora que esteja emitindo uma intensidade de 120 decibéis, significa que você provavelmente está com as mãos nos ouvidos, não é? Tentando sair o mais rápido possível, porque é doloroso ficar próximo a essa fonte. E motores a jato, turbinas de avião, quando estão em decolagem, tem um som aí de uma intensidade sonora, né, de 130 decibéis. Então, o nosso sistema de audição ele é bastante sensível em relação a isso. Muitas vezes, quando você tem a chamada perturbação do sossego, quando alguém está com algum som automotivo numa intensidade mais alta, geralmente tem as regulamentações a nível aí municipal, por exemplo, que fecham ali nos seus 85 decibéis, se não me engano agora. Que daí se o som automotivo estiver acima dessa intensidade até uma certa distância, você estaria infringindo, no caso, a lei, não é? Então, quando a gente fala dessa questão da percepção sonora por nós, seres humanos, aqui está o nosso sistema de percepção sonora. Então, aqui nós temos o nosso ouvido, a parte externa, aqui seria a parte média, não é o ouvido médio, e aqui a parte interna, né? Aqui a parte média, e aqui já depois do tímpano a parte interna. O tímpano tem uma membrana, não é, que vibra conforme os sons chegam até ele. Aqui você tem o canal auditivo, não é, e o nosso ouvido, né, que é uma cartilagem que ajuda a captar o som e concentrá-lo neste cara aqui. Aqui daí você tem um conjunto de 3 ossos, não é? O estribo, o martelo e a bigorna, que estão acoplados e se movimentam à medida que o tímpano vibra. Quando o tímpano transfere esse sinal mecânico para a cóclea, ela e o nervo auditivo transformam esse sinal mecânico num sinal elétrico, e é assim que nós percebemos os sons. Então, a vibração ou a amplitude de movimentação desse cara está associado com a intensidade do som. Então, a menor movimentação que ele apresenta para um som está associado a uma intensidade sonora, né, ou de 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Okay?
E algumas pessoas muitas vezes têm alguns problemas, acabam perdendo a audição ao longo da vida ou nascem com algum problema congênito, uma má formação e não escutam. E aí existem as soluções que seriam chamado implante de cóclea ou implante coclear, em que você coloca sistemas feitos pelo homem, né, sensores nesta região aqui, né, na cóclea ou nas terminações nervosas, e aí você puxa para a parte externa, não é, que está aqui escondido por esse aparelhinho aqui, né, uma espécie de um pino ou um eletrodo. E aí você conecta nesse pino, nesse eletrodo, um sistema externo que vai captar o som, né, vai captar o som mecânico, vai transformar ele num sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai direto para o cérebro. Então, esse é o exemplo de implante que nós podemos dizer que é o mais parecido possível até hoje com um implante com uma substituição quase que 100% com a função aqui associada ao ouvido, não é? Bom, então o que nós tínhamos para falar para vocês nessa parte aí de intensidade, nível sonoro, potência, é mais uma complementação com os conteúdos que nós já trabalhamos. Todo esse material foi baseado nesta bibliografia. Não esqueçam de consultar ela e outros materiais disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson. E nos vemos num próximo vídeo. Até mais, pessoal. E este foi o nosso vídeo sobre potência e energia em ondas progressivas. Abordamos a questão de propagação das ondas com relação à parte energética, principalmente da energia mecânica e a sua potência, e alguns pontos relacionados a ondas eletromagnéticas. Nos próximos vídeos daremos continuidades a esses conceitos. Lembrem-se sempre de consultar o material disponível no AVA e na biblioteca virtual. E dúvidas, lembre-se, tutores estão aí para ajudá-los. Até um próximo vídeo.